Então, olha, nossa aula está sendo gravada, é uma aula para o 6º ano do Ensino Fundamental 2, e o nosso conteúdo é o circo. E nós vamos começar vendo a arte romana relacionada ao circo. Então, vamos lá. Características da arte romana. A arte romana se destacou no período que foi do século 8 a.C. ao século 4 depois de Cristo. Porém, o circo ele vai aparecer na cultura romana no século 2 a.C., tá? Então, 200 anos antes de Cristo nascer, o circo já existia em Roma. Foi fortemente influenciado pela cultura e pelas crenças gregas. Um exemplo disso é a própria mitologia romana, muito parecida com a mitologia grega. O que aconteceu? Roma invadiu a Grécia e o que vai acontecer? Nessa invasão, os romanos copiaram tudo que os gregos fizeram de legal, de bom, os romanos copiaram, inclusive os deuses. Só que para não falar que eles estavam copiando tudo, o que eles fizeram? Eles mudaram o nome. Por exemplo, Atenas, lá na Grécia, ela era Atenas. Lá em Roma, ela mudou para Minerva. Outro deus, Poseidon, o deus do mar, que lá na Grécia era Poseidon, o deus do mar, lá em Roma ele virou Netuno. Então, isso, muito bom, Maria Clara. Então, eles foram fazendo tudo isso. Agora, tudo que os gregos faziam de bonito, eles pegaram, levaram para eles, mas eles colocaram na prática. Por exemplo, eles pegaram todo o conhecimento arquitetônico dos gregos e fizeram eles ter utilidade. E além das colunas romanas que eles copiaram, das colunas gregas que eles copiaram, eles pegaram e acoplaram às colunas os arcos romanos, que a gente vai ver mais para frente. E com isso daí, isso possibilitou os romanos a fazerem N construções que a gente vai ver quando a gente estiver vendo o Coliseu Romano. E aí, gente, outra coisa muito fantástica que os romanos criaram é porque eles inventaram a ponte, eles inventaram as estradas calçadas, os primeiros calçamentos que se tem notícia foram eles que fizeram. Então, os caras eram fantásticos, eles eram muito bons em tudo que eles faziam, que a gente vai ver daqui para frente. Por se tratar de uma arte milenar e pelo fato de o Império Romano, no seu apogeu, ser muito grande, a arte romana é de difícil definição. Então, não dá para falar assim para vocês, eles copiaram as colunas dos gregos, mas eles copiaram os arcos do povo etrusco, que é um povo que vivia no meio do que hoje a gente chama de Itália. Porque nessa época, a época do Império Romano, não existia esse país grandão que parece uma bota, não. Era só Roma ali, onde é a cidade de Roma hoje, tá? Então é por isso que é difícil a gente definir. Os romanos inventaram isso, os etruscos isso, os gregos não. Eles como o império deles ia até o norte da África, pegava um pedaço do Oriente Médio, da Ásia, então era muito grande. Então, aonde eles passavam, o que era? Opa, vamos pegar isso aqui para a gente, que isso aqui é bom. E em outro lugar, opa, vamos pegar isso daqui, que isso daqui é bom. Aí foram pegando tudo e fizeram uma grande arte, tá? Então, vamos lá. Arquitetura. Foi através da arquitetura que a arte romana conseguiu sua maior expressão e significação histórica. Suas edificações eram grandiosas, fundamentadas em bases circulares e no emprego de colunas e de arcos falsos para efeitos de decoração. Os aquedutos, que isso é fantástico, vou mostrar para vocês daqui a pouco, os aquedutos, que são viadutos para a canalização da água, as pontes, as estradas e as muralhas, ainda hoje são vistos como no continente europeu, demonstrando a imponência que traduziu
através dos tempos, a grandeza que foi a civilização romana. Gente, ó, eu fui em Roma em 2015. Eu passei por cima de uma ponte construída há 150 anos antes de Cristo, no século, praticamente século I antes de Cristo. Não passa mais carro em cima dela porque eles não querem destruir, né, o peso dos carros, mas só passa gente. E foi construída 150 anos antes de Cristo. Então, assim, eles foram fantásticos. Entre as construções mais famosas estão o Circo Máximos e o Coliseu Romano, que é o que a gente vai ver aqui. Eu não sei falar italiano, mas eu sei falar espanhol e a minha filha sabe falar inglês, para o menino que estava perguntando aí, e com isso aí a gente se vira em qualquer lugar do mundo. Aliás, a gente não precisa saber falar a língua do país para a gente poder visitar, porque sempre tem alguém que fala português, ou todo mundo conhece a língua dos sinais. Então, você faz assim, você faz assim, todo mundo sabe o que você está falando, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar conhecendo o que é o aqueduto. Isso daqui, gente, ó, esse aqueduto aqui, além de servir como ponte aqui embaixo, essa parte aqui, tá vendo que tem uma pessoinha nessa partezinha aqui, ó, ele também é o aqueduto exatamente porque a água vai passar aqui por cima. E por que os romanos conseguiram fazer pontes? Porque o que acontecia? Como eles invadiam muito os outros lugares, o que vai acontecer? Eles estavam acampados desse lado aqui, mas eles queriam invadir o povo que morava do lado de cá. Então, para passar daqui para cá, eles tinham que dar um jeito. E aí, como é que eles faziam? Foi aí que eles tiveram a ideia de poder fazer as pontes. E foi aí que eles começaram a passar para o outro lado, tá? Aí, gente, o que vai acontecer? Além disso, esse aqui é na França, porque os ingleses também, os italianos também invadiram a França. Eles vão invadir a Espanha e eles construíram esse aqueduto aqui, aqueduto de Segóvia. Eu conheço esse aqueduto aqui, eu fui nessa cidade. Essas pedras são monumentais. E o mais engraçado é que você não vê o cimento aqui, porque eles ainda não conhecem muito bem o cimento. Então, eles conhecem algum tipo de liga, e foram eles também que criaram uma liga para poder colar as pedras, tá? Também foram os romanos. Então, essas pedras aqui, se você olhar para elas, elas são muito grandes e você não vê praticamente nada dentro. Olha só, tem gente esperando no lobby, mas, por favor, se vocês forem amigos e puderem avisar para a Mayara que ela vai ter que assistir a aula depois, tá? Porque eu não posso abrir a sala novamente. Aí, esse aqueduto de Segóvia aqui, gente, o que vai acontecer? Ele, até os dias de hoje, ele tem 13 quilômetros de extensão, ele não serve como ponte, esses arcos aqui, ó, são todos para sustentar essa construção, e a água, ela passava aqui em cima, ó, estão vendo minha setinha aqui? E vai lá para baixo, e lá longeão, quase saindo da cidade, é que tem uma fonte onde, oh meu Deus, o que eu faço com esse povo? Olha, eu vou abrir a sala e o problema é que cai a conexão de vocês, né, gente? Esse é o problema. Mas eu vou esperar mais 5 minutos e vou bloquear de novo, tá? Então, quem tá fora, avisa aí para entrar rapidinho. Aí, o que vai acontecer aqui? Essa água viria, hoje em dia não mais, hoje em dia ele é só um patrimônio da humanidade, e essa água corria aqui e ia lá para longe. Mas vamos para frente, senão não dá tempo da gente chegar onde a gente quer. Essa ponte aqui, gente, ó, é a ponte. Agora eu vou fechar novamente aqui, eu vou bloquear novamente aqui a reunião. Bom, aí essa ponte aqui que eu falei para vocês que eu passei por cima dela, tá? Desculpa, tá, Mayara, mas é a ordem da escola e a gente tem que cumprir. Aí o que aconteceu aqui?
Eu passei a pé aqui em cima, porque esse lado de cá que vocês estão vendo já é o país do Vaticano, e do lado de cá é Roma. Então, para a gente passar para o Vaticano, lógico, tem a ponte que passa carro também, mas essa é uma ponte de pedestre. E essa ponte aqui foi feita no século I a.C. Aqui é o interior das casas, isso aqui é uma reconstrução, ó. As casas, elas seriam assim, aqui em volta, elas seriam um quadrado ou um retângulo, tá? Aqui em volta, essas paredes aqui seriam todas pintadas, isso aqui é a ruína de uma casa, ó, essa aqui é a reconstrução dela, a reconstituição, reconstrução não, reconstituição, essa daqui eu acho que é até reconstruída mesmo, tá? E aqui no meio aqui no meio tem um jardim, e normalmente nessa fonte aqui em cima ficava a imagem de um deus, tá bom? Isso é só para vocês conhecerem a arquitetura grega, ou grega não, romana, desculpa gente, quando eu falar errado me corrijam. Aí nós temos aqui 3 pontos turísticos importantíssimos de Roma. O Coliseu de Roma, que na realidade aqui ele está quebrado, tá vendo? Essas 2 colunas, elas continuavam por aqui. O Coliseu ele foi saqueado, isso aqui, essa parede dele aqui era toda revestida de mármore, ó. Tiraram os mármores, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Eu fui no Coliseu, eu fui aqui, vocês vão ver depois. E isso daqui seria a cidade de Roma antiga, tá? Então, aqui, essas partes que vocês estão vendo aqui, vocês já estudaram Roma com o professor Alexandre, já? Então, isso aqui era o Fórum Romano, aqui tinha os templos, mas aí hoje o que a gente vê são só essas partes, assim, algumas partes estão mais inteiras, outras não. E o Coliseu de Roma, ele fica aqui fora, ele fica aqui, ó, mais para o lado de cá. E é isso daqui, que é o Panteão Romano, que hoje ele só serve para abrigar os restos mortais de alguns imperadores romanos, ele também foi um templo. E se vocês observarem, ó, como que essa parte daqui é muito parecido com o Partenon de Atenas, não é? O que difere é essa parte aqui de trás, que eu vou mostrar agora para vocês. Ó. Então, aqui são as ruínas do que foi a cidade antiga romana, tá? Do lado de cá também, aqui é onde ficavam os fóruns romanos, vários fóruns. Aqui, olha, as pessoas aqui passeando aqui por dentro, e essa aqui é a Tiabazinha, e isso daqui seria o lado da cidade onde tem era o Fórum de Trajano. Trajano foi um dos imperadores de Roma Antiga, tá? Bom, continuando, vamos passar agora para o Panteão. Olha só, gente, isso aqui ficaria o ano inteiro lotado de gente. É muito alto, eu coloquei essa foto, olha para vocês terem ideia. Olha essas pessoas aqui. Dá para aprender muita coisa. Aí, olha a quantidade de vezes que esse homenzinho aqui, ó, caberia aqui, ó, até chegar nessa imensidão aqui. Olha o tamanho da coluna. Tudo bem que eu sou pequenininha, mas eu tenho quase 2 metros de um lado ao outro dos meus braços, né? Mas olha que altura, para vocês terem ideia, tá? Muito, muito, muito alto, tá? Muito alto. Aí aqui nós temos a coluna grega, que essa aqui é a coluna coríntia, que é a mais trabalhada, acoplado ao arco romano. Por que tem esse arco? Porque só essa coluna aqui, ela não seria capaz de segurar todas essas paredes. E olha o tamanhão da coluna, tá bom? Bom, isso daqui é a parte de dentro do Panteão. Eu vou mostrar agora para vocês e vou falar algumas coisas. Isso aqui é a porta principal, isso aqui tudo é mármore. Essa porta aqui tem mais ou menos 5 metros de altura. Para vocês terem ideia, essa porta fica mais ou menos por aqui. Só para vocês terem ideia do tamanho disso tudo, tá? Isso daqui, gente, se chama ósculo. É esse buraco que vocês estão vendo a claridade aqui. Tá vendo? Esse ósculo é por onde passa a iluminação aqui. E como os romanos inventaram esses arcos,
eles puderam fazer esse espaço enorme. Aqui dentro, gente, cabe praticamente um campo de futebol, a parte onde os jogadores jogam ali, o gramado. Então, de um lado até o outro, cabe um campo de futebol aqui dentro. E para vocês terem ideia, como isso aqui é um buraco vazado, aqui no chão eles têm alguns buraquinhos para se por um acaso a água da chuva for muito intensa e cair aqui no chão, ela escorrer. Mas isso aqui é tão alto, tão alto, tão alto, que quando a gotinha da chuva cai aqui, ela praticamente já evaporou. Então cai muito pouca água aqui dentro. Mas assim mesmo, eles têm um sistema de canalização. E olha, gente, isso aqui foi feito antes de Cristo, hein? E já tinha um sistema de drenagem para essa água ir para o rio que passa aqui perto. Bom, aí agora a gente... O quê? Se o Panteão ele foi reformado, ele foi restaurado várias vezes e hoje tem uma fundação mantenedora para poder deixar isso daí em perfeito estado. O teto já foi trocado, aquele primeiro teto que eu mostrei para vocês não é o teto original, ó, esse aqui, ó, esse teto aqui não é mais o teto original porque ele pegou fogo numa época, isso aqui era de madeira, né? Então eles tiveram que trocar. Eu conheci Roma toda, tá? Bom, então vamos lá. Circos máximos. O que vai interessar para a gente hoje, aqui na nossa aula de hoje, é o Circo Máximos e o Coliseu, que eu vou me adiantar, senão a gente não vai, a nossa aula termina 11 horas e aí a gente não vai ter tempo. Isso daqui é uma reconstituição, ou seja, é como seria o Circo Máximos. Então, a civilização romana construiu o famoso Circo Máximos antes do século II a.C. Estruturado em forma de U, suas principais atrações eram corridas de cavalo e corridas de bigas. Bigas, gente, era uma carruagenzinha feita com duas rodinhas, normalmente para levar soldados e o imperador, tá? Ir ao circo era uma diversão para o povo que comparecia em massa. Esse circo podia receber até 150 mil pessoas. É claro, lógico, evidente que por aqui era a entrada de quem ia participar disso daqui, né, das corridas. Essa parte daqui era onde ficava o imperador, os cônsules, os senadores, e a entrada do povo era por aqui. Então, nessas arquibancadas aqui, gente, ó, ficavam pelo menos 150 mil pessoas, tá? Isso era de graça, era para o povo. Por quê? Porque como lá nessa época do século II a.C. era igual a hoje. Os políticos eles tentavam fazer com que o povo tivesse entretenimento, eles não se rebelaram. Por quê? Porque nessa época aí já existia aqueles muito ricos e aqueles muito pobres. Então, não sei se o Alexandre falou para vocês, mas nessa época, aqui na página 6 da apostila de vocês, está falando assim aqui embaixo, ó. Quem financiava as apresentações era o Estado romano, então eram os políticos. Nesse momento da história de Roma, por volta do século II depois de Cristo, isso antes e depois, tá? Mas no século II depois de Cristo, havia uma grande desigualdade social. Alguns poucos ricos detinham o poder, enquanto a maioria da população vivia na miséria. É diferente de hoje? Não muito, né? Para manter os mais pobres sob o controle e longe das revoltas, principalmente contra o governo, os poderosos ofereciam, além da distração proporcionada pelo circo, eles distribuíam trigo gratuitamente para 200 mil pessoas todos os dias. Essa ação ficou conhecida como a política de pão e circo. Tá? Essa ação ficou conhecida como a política de pão e circo, que a Alexandre já deve ter falado. Com algumas atualizações, elas podem ser encontradas em nossa sociedade de hoje, gente.
por aí pelo interior afora, quantos políticos não trocam os votos, as pessoas ainda não trocam o voto pela cesta básica, por time para camisa para time de futebol, por chuteira. Infelizmente, essas coisas acontecem até os dias de hoje, tá? Então, esse é o Circo Máximo. Aí vamos ver o que tem de interessante aqui no Circo Máximo. Ó, uma outra reconstituição, essa aqui muito legal, tá vendo? Aqui, ó, o lugar por onde as pessoas, esse aqui é diferente do anterior, por onde as pessoas entrariam aqui para as arquibancadas, e aqui embaixo, onde as pessoas queriam participar das corridas. Aqui, assim, aqui não tem lugar onde ficaria o imperador. Provavelmente em alguma parte aqui, ó, nessa frentezinha aqui, provavelmente em algum lugar aqui teria o camarote do imperador. Aqui tem na apostila de vocês, tem essa imagem aqui, tá? É um outro Circus Máximo. Em Roma, se eu não me engano, tem duas ou três, tá? 2 ou 3 circos máximos. Mas o poderosão, o maior de todos, vocês vão ver a reconstituição dele daqui a pouco, que ficava dentro da antiga cidade de Roma, a gente vai ver depois. Então tá aqui, ó, a corrida de bigas, tá? Isso aqui que é as bigas, desculpa. As bigas são essas carruagenzinhas. Tem um filme chamado Gladiador. Assistam, vocês vão ver a reconstrução todinha do Coliseu de Roma, tem no Netflix. Se vocês puderem, tiver tempo, nós vamos ter uma semana com 3 feriados, semana que vem. Aí vão lá na Netflix, sei lá, gente, vocês sabem. Vão lá e vocês vão assistir, é muito legal, tá? Aqui, ó, o povo torcendo, né? Entretenimento para eles, para poder passar batido o resto. Netflix, isso. Aqui também e aqui também. Aí, só que isso daqui pegou fogo. Então, pegou fogo, destruiu tudo. E aí, o que vai acontecer? O imperador Flaviano vai construir o Coliseu de Roma. Isso aqui também é um circo, tá? O Coliseu é um anfiteatro, invenção da arquitetura romana, em que uma área central de apresentação é rodeada por arquibancadas dispostas em camada. Coliseu é uma palavra que vem do grego e significa local onde se pode ver de todos os lados. Então, em qualquer lugar aqui dentro do Coliseu que você estiver sentado, você vai conseguir enxergar para todos os lados, tá bom? De apresentação é rodeado por arquibancadas dispostas em camadas. É igual nos estádios, tá? Tem aquele monte de arquibancada, igual no teatro romano também, porém só que tem muito mais arquibancada. Agora, pergunto eu para vocês. Lá em Roma, os teatros tinham que ser feitos nas encostas para eles aproveitarem o declive dos morros, das encostas, para fazer a construção das arquibancadas. Por que aqui em Roma eles construíam sem precisar as arquibancadas, sem precisar ter encosta? Será que vocês são capazes de pensar um pouquinho e responder isso para mim? Responder aí no chat? Lá, as arquibancadas, lá na Grécia Antiga, as arquibancadas do teatro grego eram feitas aproveitando as encostas. Aqui não. Aqui, tecnologia avançada. Era um pouquinho mais avançado, mas que tecnologia era essa, gente? Vamos pensar. Eles trouxeram dos gregos as colunas. Eles trouxeram dos etruscos os arcos. E esse arco aqui, ó, é que vai fazer com que eles consigam fazer esse declive que os gregos precisavam usar. Está lá na apostila de vocês, ó, na página 7, tá? O porquê que eles não precisavam usar a mesma tecnologia, né, desavançada dos gregos. Os gregos, se eles fossem construir, ia cair tudo, porque as colunas sozinhas não conseguiam dar sustentação.
mas aqui é diferente. Junto com as colunas que estão aqui pelo meio, ó, eles conseguem também fazer com que os arcos deem esse tipo de sustentação. Então, vamos lá. Maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu era reservado para combates entre gladiadores ou opondo esses guerreiros contra animais selvagens. Suntuoso, era mais confortável do que muitos estádios modernos. Sua construção foi iniciada no ano 72 depois de Cristo. O circo máximo foi construído antes de Cristo, tá? Por ordem do imperador Flávio Vespasiano, tá? Então esse camarada aqui, ó, Flávio Vespasiano, foi o imperador que colocou, mandou fazer o Coliseu, que decidiu erguê-lo no local do antigo Palácio de Nero. Nero foi um imperador romano doido e ele colocou fogo em Roma. Não sei se o Alexandre já falou isso para vocês. Aí, quando Nero colocou fogo em Roma, ele destruiu um monte de coisas, inclusive o circo máximo, gente, tá? E aí, o Nero foi antecessor do Flávio Vespasiano. Gente, vou contar uma fofoca de Nero para vocês. O Nero, ele era tão biruta, que ele fez, a mãe dele estava grávida, e aí ele quis fazer o parto da mãe dele, mas ele cortou a barriga da mãe dele para poder tirar o bebê de dentro da barriga, para ele saber como é que era. Tão doido. Por isso que quando a cirurgia que a gente faz, que se chama cesariana, que quando a gente não tem o parto normal, o médico tem que cortar e tirar a criança, o bebê, se chama cesariana, que vem de César, tá? Os Césares eram o quê? Eram os imperadores, era como se chamavam os imperadores, ave César, né? O pessoal tinha que falar. Então, por isso que a palavra cesariana não é para rir, não, gente, é para chorar. Ele matou a mãe dele. Então, assim, ele era muito louco, né, gente? Então, o Flávio Vespasiano, para acabar de vez com a imagem do Nero, para ninguém lembrar desse louco, ele construiu o Coliseu de Roma em cima do Palácio de Nero. Aí aqui, ó, a gente tem, olha só, aqui dá para vocês observarem por que essas arquibancadas podiam ser construídas assim, tá? Olha aqui, ó, a primeira camada aqui embaixo, ó, tem um monte de arcos, é onde fica o primeiro vão das arquibancadas. Depois tem o segundo andar também cheio de arcos, só que diminui, tem a segunda camada de arquibancada. Depois a terceira, a quarta, até chegar na última. Então, como eles vão diminuindo a quantidade de arcos, esses arcos aqui, ó, eles vão fazer a função disso daqui, que é o morro, esse aqui é um anfiteatro grego, tá? Então, isso aqui é um morro, ó, tá? Isso aqui eu já mostrei para vocês, isso aqui, tudo aqui em volta, tudo isso daqui é uma encosta, diferente daqui. O grego, o romano, ele faz a sua própria encosta através dos arcos. Deu para entender, gente? Essa imagem agora ficou clara para vocês? Por que os arcos ajudam a sustentar as arquibancadas? Porque tem várias camadas diferentes e vai diminuindo a quantidade de arcos, fazendo esse declive aqui, que no caso dos gregos era usado os morros. Entendido? Então vamos lá. Essa imagem aqui é a imagem do que sobrou de um dos... Ó, o Coliseu de Roma está aqui atrás, ó. Estão vendo aqui onde está a minha setinha passando? Aqui onde a minha seta está passando é o Coliseu de Roma. Aonde eu mostrei uma foto para vocês minha, que eu falei assim, isso aqui é o mercado de Trajano, fica para o lado de cá. E isso daqui são tudo ruína de Roma Antiga, isso aqui também. E aqui, onde isso aqui que vocês estão vendo, é exatamente a imagem que vocês têm na apostila de vocês, na página 6. Aqui embaixo, ó, tem um pedaço disso daqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Aqui agora é rua. E os romanos, eles usam isso daqui, gente, o grande circo máximo,
Eles usam até hoje, eles fazem grandes shows, os shows que são feitos para o público ao ar livre, hoje não, que eles também estão no problema do Covid, né, da aglomeração, mas eles usam isso daqui, ó, para fazer grandes shows, para fazer grandes espetáculos, quando é aberto ao público. Isso daqui tudo era um palácio dos imperadores, tá? Isso aqui tudo é palácio do imperador. Para o lado de cá é onde que tem o Fórum Romano, tudo isso daí. E Nero fez, aqui também, tá? Isso aqui tudo é ruína da Roma Antiga. E aqui está o Coliseu de Roma. Bom, aí vamos lá. Aqui nós temos, ó, o Coliseu, essa parte aqui, ó, que está quebrada aqui, ela rodeava tudo isso. Essa parte daqui rodeava tudo isso daqui também. Só que com as invasões bárbaras, eles foram saqueando e foram roubando. Eles foram roubando o mármore que tinha aí, foram pegando parte das pedras para construir outras coisas, porque isso daí ficou desativado durante muito, muito tempo. Agora, uma coisa muito legal que eu gostaria que vocês lembrassem a respeito do Coliseu é que ele serviu de martírio para os cristãos. Então, depois que Cristo foi crucificado, que o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo, mas que os imperadores ainda não aceitavam, que o cristianismo só foi aceito por Justiniano, um imperador já bem depois, acho que lá para o século 8, mais ou menos, século 10 depois de Cristo. O que aconteceu? Eles jogavam os cristãos aqui dentro, tem muito filme que fala sobre isso, tá? Para de ficar conversando no chat, presta atenção que eu vou dar uma provinha para vocês, vou perguntar essas coisas que não tem na apostila, tá? Aí o que acontece? Os cristãos eram jogados aí dentro, eles deixavam os leões ficarem muito famintos, deixavam assim, ficar mais ou menos uma semana com fome, e aí soltavam os cristãos aí dentro. E aí o que acontecia? E os leões iam lá, ó, creu, comia todo mundo, tá? Pois é, o tio Alexandre falou, era uma coisa muito injusta. Então, além das corridas... outra coisa, gente. Quando o Coliseu foi feito, ele tinha uma tapagem aqui por cima. Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma imagem. Ó. Aqui em cima, ele tinha uma lona. E essa lona, ela podia ser tirada ou ela podia ser colocada. Ela tinha um sistema de retração, igual a lona de circo. Tá? Só que no circo o mastro fica aqui no meio e a lona vem para um lado e vem para o outro. Aqui no caso não, ela recolhia para um lado e quando queria ela ia para o outro. E isso que vocês estão vendo aqui é a parte de baixo do Coliseu. Aqui tinha uma tapagem, isso aqui era tudo coberto. E dizem alguns historiadores que tinha uma laje aqui e isso aqui servia como uma piscina. Porque o que eles faziam? Eles faziam também batalhas navais, eles encenavam batalhas navais onde os romanos houvessem sido vitoriosos. Aí eles colocavam a água aqui dentro, colocavam mini barcos e simulavam essas batalhas. Agora, aqui embaixo é como se fosse um presídio, porque vocês sabem que os gladiadores eram escravos, eram pessoas que eles aprisionavam e treinavam para lutar aqui na arena. E aqui, não sei se é desse lado, deixa eu ver se eu tenho outra imagem. Aqui era a entrada principal, a gente só pode ver esse pedacinho aqui, tá? A gente pode passar por aqui. Mas aqui embaixo a gente não pode não, que eles têm medo disso ruir e matar as pessoas. Desse lado aqui ficava o camarote presidencial, ou seja, o camarote imperial, é onde ficava o imperador. E aí a pessoa, quando, por exemplo, quem já viu o filme de Gladiador sabe, quando eles estavam lá se degladiando, e aí quando ele ia matar o cara lá que se sucumbia na luta, ele perguntava para o imperador, ficava com a faca assim na mão, né, a espada, o que fosse, a lança, e o imperador fazia assim, que era para não matar, ou assim que podia matar. E aí ele
matava, aí o cara que estava lutando matava as pessoas. É muito triste, né? Mas aquela coisa que eu falei para vocês de ser tipo uma piscina era isso aqui, ó. Isso aqui é uma laje, aqui pedras bem mais altas, né? Que seriam essas pedras aqui, ó. E eles enchiam isso aqui de água. Isso aqui é a escada que desce aqui para baixo, porém os lutadores, o pessoal que estava aqui, eles teriam que passar por aqui, subir por aqui e ir lá para morrer, tá? Muito triste isso. Bom, aí, disso tudo, o que que a gente... Sheila, Oi. explica de novo como que eu ainda não entendi. Em questão que ele botava o dedo pra baixo, que era pra morrer, eu ainda não entendi esse negócio direito. Ah, deixa só eu terminar aqui, que aí eu volto lá e falo. Aí o que vocês precisam entender disso tudo que eu acabei de falar, é que além nós temos várias heranças de tudo que a gente já estudou. Além das colunas dos gregos, ó, herança dos gregos para nós foram as colunas, nós temos agora também a herança dos arcos, que são os arcos, a gente vai chamar de arcos romanos. Então, na nossa arquitetura moderna e até os dias de hoje, a gente usa as colunas e a gente usa os arcos que ainda são desse tamanho, de tudo isso aí. Nossa aula está quase acabando, gente. Deixa só eu voltar aqui, peraí que eu parei de compartilhar. Deixa eu voltar a compartilhar aqui minha tela para vocês. Oh, basinha assim, tá, gente? Infelizmente, a basinha... Ah, mas a reunião vai acabar. Então, vou fazer o seguinte. Vou parar de gravar a nossa aula, porque essa era a última parte